Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo faz parte da nossa aula 3 do curso LibreOffice Calc Básico. Após iniciarmos o LibreOffice, precisamos escolher a opção Planilha. Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta. Na parte superior, temos a barra de título, onde é identificado o nome do nosso documento. É possível perceber que, por enquanto, temos aqui sem título 1, o que significa que ainda não salvamos esse nosso documento. No momento em que o documento for salvo, o nome informado aparecerá na barra de título. Logo abaixo nós temos a barra de menu, onde diversas funcionalidades são organizadas em diferentes menus. Mais abaixo temos a barra de ferramentas, com diversos atalhos para o nosso trabalho. E mais abaixo temos a barra de funções. Bom, como funciona um documento no LibreOffice Calc? Um documento ele é constituído por uma ou mais folhas, certo? Muitas vezes o termo folha também é usado como planilha. Vocês encontrarão na documentação o termo folha, em alguns lugares termo planilha. Mas o que vocês devem entender é o seguinte, que um documento nosso, do LibreOffice Calc, documento ODS, ele pode ser formado por diversas planilhas ou diversas folhas, sendo que cada folha tem esse aspecto aqui, um formato de tabela, ou grade, e essa folha ela é organizada em linhas e colunas. As linhas são identificadas por números e as colunas são identificadas por letras. Uma célula nada mais é que a intersecção de uma linha com uma coluna. E o nome da célula é essa intersecção. Por exemplo, esta célula aqui é a célula C5. Olha o nome dela aqui, C5, caixa de nome, Por quê? Porque ela é a intersecção da coluna C com a linha 5. Aqui nós temos a célula F5. Aqui temos a célula D10. Bom, então é isso. Temos um documento, formado por uma ou mais planilhas, ou uma ou mais folhas. Cada folha é formada por células que são organizadas em linhas e colunas. Como é que podemos, então, selecionar células? Bom, quando eu clico sobre uma célula, eu estou selecionando ela, certo? Selecionei a célula F5. Eu posso selecionar um grupo de células fazendo o seguinte: eu clico sobre a célula, e mantenho pressionado o botão do mouse enquanto eu arrasto, movimento o cursor. Posso ir para a direita, para baixo, para a esquerda, para cima. Quando eu chegar no ponto desejado, eu paro de movimentar o cursor, solto o botão do mouse e eu tenho uma seleção de células, de várias células ao mesmo tempo. Eu posso também selecionar uma
coluna inteira. Basta clicar, né, sobre a identificação da coluna. Coluna H, coluna F. O mesmo serve para linhas. Selecionarei a linha 7, agora a linha 11. Para selecionar várias linhas ou várias colunas, eu uso também, né, a mesma técnica que eu usei para selecionar um bloco de células. Eu clico sobre o identificador da linha, mantenho o botão pressionado do mouse e movimento o cursor para baixo ou para cima até o ponto desejado. Solto o botão, pronto, está selecionado. Coluna também, clico sobre a coluna E, movimento o cursor do mouse e obtenho a seleção de várias colunas. Posso também selecionar colunas alternadas, ou linhas alternadas, ou blocos de células alternados. Como eu faço isso? Basta eu clicar sobre a coluna e antes de eu clicar na próxima coluna, eu devo apertar a tecla Ctrl do teclado e segurá-la. E só então apertar o botão do mouse. Pronto, tenho duas colunas selecionadas. Agora, ainda com o Ctrl pressionado, eu irei até uma outra coluna, por exemplo, a coluna F, e selecionarei também. Tenho 3. O mesmo serve para linhas. Seleciono a primeira linha, pressiono o Ctrl, vou até a segunda linha e pressiono o botão do mouse. Mais uma, ainda com Ctrl pressionado, clico sobre outra linha. Fácil, né? Isso também pode ser feito, né, com as setas do teclado. Vejam que estou movimentando, né, a seleção utilizando as setas do teclado. Posso apertar a tecla Shift do teclado e movimentar a seleção usando as setas. Bom, vamos ver rapidamente agora como inserir dados em nossa planilha. Certo? Vamos inserir alguns valores aqui, aleatórios, apenas para praticarmos, certo? Então, usando as setas do teclado ou o ponteiro do mouse, eu seleciono a célula que eu quero inserir dados e digito o valor, por exemplo, 230. Enter, né? O cursor foi movimentado para a célula de baixo. 150, Enter, 200, Enter, 460, Enter. Sempre que eu aperto Enter, o cursor é movimentado para a célula de baixo. Quando eu digito um valor e aperto Tab, ele movimenta para a célula da direita. É possível também digitar um valor qualquer e apertar as setas do teclado para cima, e ele movimenta para cima. Então, quando eu estiver utilizando um preenchimento de uma coluna, por exemplo, é útil eu apertar Enter para seguir preenchendo a mesma coluna. Se eu estiver preenchendo uma linha, é prático apertar Tab. Vamos ver, para apagar conteúdo de uma célula, basta eu ir até a célula e apertar a tecla Delete. Vou até outra célula, Delete. Ou ainda posso selecionar toda a linha e deletar o conteúdo. Posso selecionar toda uma coluna e deletar seu conteúdo. A tecla Delete apaga diretamente o conteúdo. Veremos mais adiante também, né,
que a tecla Backspace ela nos apresenta uma série de opções para exclusão. Podemos excluir apenas texto, datas e horas, anotações, objetos, números, fórmulas e formatos. Tá? Isso pode ser útil quando estivermos trabalhando com formatação. Por exemplo, temos uma célula com uma formatação especial e eu desejo excluir apenas seu conteúdo, não apagar sua formatação. Aí eu posso personalizar, né, essa exclusão. Cancela, vou apertar Delete, feito. Bom, vocês devem ter percebido também que no canto inferior direito de uma seleção tem, né, nós temos a seleção da célula, né, com um retângulo em destaque, e temos um ponto aqui na direita, no ponto, né, no canto direito inferior. Quando passamos o mouse em cima desse ponto, vejam que o cursor vira uma cruz, né? Essa região aqui permite, né, usarmos listas de autopreenchimento para células. Vou mostrar como é que funciona. Por exemplo, eu quero colocar números de 1 a 100 ou de 1 a 50 nas células. Então eu digito o valor 1 na célula A1. Seleciono ela, vou até aquela região, clico com o botão do mouse e fico segurando o botão do mouse. Movimento o cursor para baixo e vejam que há um número sendo incrementado ali a 17, 18, 19. Quando eu soltar o botão do mouse, o que aconteceu? Um autopreenchimento, certo? Dessas células. Eu posso fazer isso também, por exemplo, com letras. Vamos testar com letras. Letras não funciona. Vamos testar com meses do ano. Janeiro. Funciona. Bom, algumas dessas listas vocês podem encontrar aqui em Ferramentas, Opções, LibreOffice Calc, Lista de classificação. Temos aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira, janeiro, jan, fev, mar, né? Abreviações. Vocês podem também criar uma lista. Vamos fazer aqui, então, a de segunda, terça e quarta. Testar. Segunda. Seleciono a célula, clico em cima dessa região com a cruzinha, arrasto o mouse e eu faço um autopreenchimento. Bom, agora que eu já tenho conteúdo em algumas células, vamos ver como inserir linhas e colunas nessa planilha. Clicarei sobre a linha 7 e com o botão direito do mouse irei em inserir linhas em cima. Ou seja, o conteúdo da linha 7 foi movimentado para baixo e foi criada uma linha em branco, né? Onde era entre a linha 6 e a antiga linha 7. Ou seja, a linha 7 passou a ser uma linha em branco. O mesmo eu posso fazer para uma coluna. Inserir coluna à esquerda. Certo? Como inserir folhas? Nós vimos que nós podemos trabalhar com folhas ou planilhas. Venho aqui embaixo, clico no mais, já adicionei outra folha com o nome planilha 2. Então eu tenho a planilha 1, planilha 2, planilha 1, 2. Como remover a planilha 2? Clico no botão direito,
excluir planilha sim.